Fala galera, tudo bem? O vídeo de hoje é um pouco diferente, na verdade é um convite ao novo lançamento da editora Grande Área. Tem um novo livro chegando por aí e é um livro bem interessante. Eu fui convidado, tive a honra de ser convidado para escrever o prefácio do livro. O livro é o Entre Linhas na versão brasileira, na versão em português, essa é a tradução do livro, que na sua versão original tem o nome de Zonal Marking, foi escrito pelo Michael Cox, um jornalista que eu gosto bastante do perfil dele, admiro bastante a forma dele de encarar o jogo, de analisar, de enxergar o jogo como um todo. Ele já tinha escrito um outro livro antes também, o The Mixer, que é bem interessante sobre a história das transformações da Premier League ao longo dos seus primeiros 25 anos de existência. Mas esse livro é um livro muito rico, acho que é dos mais agradáveis e interessantes de embarcar, porque ele é uma história pelas transformações do futebol europeu nas últimas décadas. Ele pega como ponto de partida o início dos anos 90, até pegando alguns elementos importantes, né, para essa questão. Os anos 90 foram marcados pela mudança de formato da Liga dos Campeões, que ganhava uma nova cara. No início dos anos 90 tem a mudança da regra do recuo para o goleiro, que não mais poderia pegar a bola com as mãos quando tinha a bola recuada por um companheiro. Nos anos 90 tem a Lei Bosman, que interfere diretamente e influencia dali para frente, modificando completamente a dinâmica de mercado, de transferências, de estrangeiros dentro das ligas europeias. Então, pegando o início dos anos 90 para frente, o Michael Cox faz um trabalho extremamente interessante de tentar estabelecer períodos que possam ser explicados por escolas. Então o que ele faz no livro é trabalhar o desenvolvimento e transformar numa espécie de ordem cronológica mesmo, numa linha do tempo, para as transformações que o futebol europeu foi passando a partir dessas influências. Então, por exemplo, no início dos anos 90, ele vai falar sobre a influência do futebol holandês naquele período. Depois vai falar sobre a influência do futebol italiano, sobre o futebol alemão, português, espanhol, e por aí vai passando nessa linha cronológica, essa linha do tempo que ele traça. O que eu acho muito interessante aí é, além de tudo, né, além de já ser um trabalho extremamente difícil de você tentar dividir dessa forma, mas o que eu acho interessante aí é o cuidado com o contexto. E para mim aí está um grande mérito do Michael Cox, um motivo para eu admirar bastante o trabalho dele, que é justamente a preocupação em analisar, sempre preocupado com o contexto e não preocupado com as convicções pessoais ou em querer dizer, apontar o dedo para falar tá certo, tá errado, aqui errou, aqui acertou, e sim tentar entender o contexto, o que levou aquilo a acontecer, como algo influencia o outro. A gente está muito acostumado a falar e a viver o futebol do momento e a traçar comparações muitas vezes isoladas com períodos do passado. E acho que uma coisa nunca está totalmente descolada da outra, não dá para afastar qualquer momento histórico do futebol de outro sem entender que um influencia no outro. E que existem uma série de fatores aí que se repetem, que são cíclicas, que se transformam e que se explicam e ajudam a entender essas transformações ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então esse para mim é o grande ponto do livro, é conseguir olhar para cada recorte que ele faz, entendendo que nada se encerra ali. E sim que cada uma dessas influências bebeu na fonte de outras, foi influenciada por outras, é a resposta muitas vezes tática a outros momentos do jogo. E por falar em tática, embora até no nome você possa imaginar, Entre Linhas é um livro essencialmente tático, não necessariamente, então não é o livro que vai se aprofundar taticamente de uma forma que possa dificultar a compreensão. Muito pelo contrário, acho que é um livro de uma leitura bem simples, bem fácil de compreensão, porque ele se preocupa em procurar momentos marcantes, então ele vai navegar por jogos marcantes, por episódios marcantes dentro do contexto que ele está explicando. Então ele vai relembrar para quem viveu cada uma dessas épocas. É uma chance de relembrar determinados episódios e para quem não viveu todas essas épocas, é uma chance também de identificar, reconhecer e saber de que forma aquilo ali foi sendo marcado dentro da história do futebol. Então eu acho que é uma leitura realmente bem interessante, uma forma de olhar para o futebol ao longo dessas últimas 3 décadas, tentando entender como se deram as transformações. Claro, alguns treinadores foram extremamente marcantes, revolucionários, mexeram, mudaram, mas como eles chegaram a essas ideias? Quais os contextos que fizeram essas ideias se adequarem mais ou menos?
como determinadas filosofias, que não só partem de técnicos, mas de visões dos países em relação ao jogo, são importantes na hora da gente entender, por exemplo, a forma do futebol holandês enxergar o jogo, para a forma do alemão enxergar o jogo, para a forma do italiano enxergar o jogo. Hoje a gente tem um futebol extremamente global, no sentido das influências serem muito dinâmicas e muito instantâneas, até pelo fluxo de informação, mas nem sempre foi assim. Em outros momentos da história, essas influências demoravam mais tempo para serem vistas de uma forma mais clara. E acho que outro grande desafio, além de conseguir colocar tudo dentro das caixinhas aí das influências passando país por país, é o desafio do distanciamento histórico, que nunca é uma tarefa simples também, né? Quando a gente fala, e é algo que eu gosto muito de tentar fazer nas análises, de ir olhando, você assiste, por exemplo, a uma Champions League nessa temporada, você, claro, está interessado no que está acontecendo, na relevância daqueles jogos, no que aconteceu na análise específica daquele jogo. Mas se você amplia um pouco o olhar, vai para um olhar um pouco mais macro, que reflexões aquele tipo de jogo pode trazer em relação ao que tem sido visto na atual temporada em comparação com 2, 3, 5 temporadas atrás? Como o jogo está mudando? Nem sempre é fácil conseguir ter esse olhar sem o distanciamento histórico, né? Sem precisar esperar que anos se passem para que você olhe e identifique alguns padrões. E acho que esse é um outro mérito também do Michael Cox. É escrever sobre a história enquanto a história está sendo escrita, na verdade, né? Porque a história será transformada e escrita continuamente, afinal de contas, é um fenômeno que segue em andamento do futebol. Enfim, eu acho que é muito legal para quem gosta do futebol europeu, de futebol internacional, para quem se interessa em mudanças na forma de olhar o jogo, entender o jogo, eu acho que é uma leitura muito interessante esse livro que a Grande Área traz pra gente. É isso, mais uma vez repito, foi uma honra ter sido chamado para escrever o prefácio do livro, porque é um autor que eu admiro, é um tema que eu adoro, e futebol internacional, como vocês sabem aqui no canal, é sempre um tema que eu adoro navegar e partir nos mais diversos temas possíveis. É isso, um abraço para todo mundo, vou deixar aqui embaixo o link da Grande Área para você clicar e saber mais detalhes também sobre o livro. Um abraço.